Sexta-feira, 10 de abril do ano de 2026, é sexta-feira das apresentações de comunicações da palavra. É este o meu, seu, nosso programa de segunda a sexta-feira, e sexta-feira tem concurso Academia Bíblica Evangelho de João, tratando a respeito da divindade de Jesus. E tem também o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. 19h55, prontinho para cantar pra gente o Edilson Basaglia, Amor e Fé. Qual a diferença? O Senhor responderá. Tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, que Jesus irá mostrar. Ninguém pode tirar. Ele é o Senhor, meu consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Ele é o Senhor, meu consolador, Espírito e verdade, é o Salvador. Quando o orador vier lhe perguntar qual a diferença, o Senhor responderá. Tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, e Jesus irá mostrar de tudo que lhe dá. Ninguém pode tirar. Amor e Fé, na interpretação musical de Edilson Basaglia. Opa, aí cortei o som aqui. Amor e Fé, na interpretação musical do Edilson Basaglia. Nós estamos chegando a quanto? 19h59, faltando 1 minuto para as 20 horas. Seja bem-vindo. Você já conosco, Tiana e Fátima? Eu creio que estão conosco. E tem mais gente aí que está me prometendo a nos acompanhar ao vivo para aquele momento das curtidas que sobe o joinha, que sobe o coração. Então tem aí estou aguardando o Lázaro, tem o Romarco. De quem foi esse joinha? O joinha foi da
Acho que foi da Tiana, não é? Da Tiana. A irmã Marinês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, ela tinha uma cirurgia de reparo da vista que ela realizou uma operação ano passado. E estava marcado para esse dia 10, e pela manhã ela foi para esse reparo cirúrgico, e segundo ela deu tudo certo. Já ali pelas 10 da manhã ela estava enviando uma mensagem falando a respeito que tinha dado tudo certo. Eu só não comentei antes porque eu não tinha visto o recado dela neste aparelho, tá? Este aparelho aqui, o 992451765, você pode mandar a sua mensagem. Depois eu vou colocar o número para você mandar isso, vários joinha e corações aparecendo ali, mas está faltando o pessoal que tem falado comigo, o Romarco Daniel, o Lázaro. Eu estou aguardando esse pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho. Nós estamos estudando, na verdade o programa está seguindo num aspecto agora de preparação, porque tem perguntas sim, mas nós estamos preparando você, está sendo preparado para as questões que logo em breve vão entrar. Não pode entrar agora, mas em breve nós estaremos trazendo as questões do concurso Academia Bíblica Evangelho de João. São muitos os fatos, nós estamos trabalhando na compreensão, no entendimento, para que você então consiga, desenvolva e obtenha condições para compreender e responder as perguntas. A nosso objetivo hoje à noite, no capítulo 3, é tratar dos versículos 22 aos versículos 36. Essa parte aqui, porque nós dividimos o capítulo 3 em duas partes. E nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, como faremos com todos os capítulos. Essa é a verdade. O que nós encontramos no capítulo 3? De início, o diálogo, o encontro, o momento de Nicodemos, quando ele veio à noite. Aí a irmã Marinês Gonçalves Dias de Ribeirão Preto chegando. Acabei de falar dela, ela apareceu. O encontro de Nicodemos com Jesus. O capítulo 3 apresenta isso. Também o capítulo 3 traz o testemunho de João Batista. Tanto o diálogo de Jesus com Nicodemos, quanto o testemunho de João o Batista, o batizador, é muito importante. Observações que nós temos de Nicodemos já fizemos a respeito da divindade de Jesus. Foi marcante, ficou algo marcante para mim, quando Jesus fala com Nicodemos no versículo 13, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso é interessante, né? A onipresença, quem conversa com Nicodemos é alguém que está na terra e no céu ao mesmo tempo. Fisicamente ele estava naquele momento na terra, mas ele é onipresente. E agora nós queremos tratar do versículo 22 ao versículo 36, e vamos primariamente, de imediato, para a leitura do texto. O versículo 22 do capítulo 3 diz assim: depois disto, do encontro de Jesus com Nicodemos, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Lembra que ele estava na Galileia, em Caná da Galileia? Depois vem o capítulo 3. Agora ele foi para a Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Quantidade imensa de água, você já imagina só a procedência, o ritual, a forma desse batismo é indiscutível, não é? Versículo 24, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão,
Houve então a questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, ele é mais importante agora do que você, João. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ele é o precursor, não é? O que veio adiante. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, referindo-se a Jesus. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. É Jesus que está falando. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uma vez lido o texto, vamos começar a nossa conversa dessa noite, o nosso diálogo. Na perspectiva, no ponto de vista da palavra de Deus, a perspectiva bíblica, o testemunho de João Batista, ou João o Batizador, que começa no versículo 27 até o versículo 36. Esse testemunho de João é considerado um dos pontos mais altos da cristologia bíblica, ou seja, do ensino a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, estabelecendo inequivocamente, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, a divindade e a supremacia de Jesus. A divindade, ou seja, quando eu uso a palavra divindade, eu estou me referindo ao fato que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Um versículo aqui que eu gosto muito, leio ele sempre pela manhã. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu gosto desse versículo aqui de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus. A divindade dele, a supremacia. Jesus é supremo. Supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ele está acima. Ele está acima. Aquele que vem do céu é sobre todos. Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos.
Aquele que vem da terra é da terra, não é da terra, mas Jesus veio do céu. Aquele que vem, aliás, do céu. É sobre todos, versículo 31 destaca isso. Então João não vem apenas como um precursor, aquele que veio antes, mas como a última voz do Antigo Testamento, cujo propósito era diminuir para que o Filho de Deus aumentasse. No versículo 30 de João 3, a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos para alguns pontos chaves que a gente pode trazer para a compreensão desse testemunho de João. Aqui no capítulo 3, vamos considerar o testemunho de João sob algumas considerações importantes. A primeira delas é do versículo 31, que mostra a origem e a superioridade que é divina de Cristo. João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem de cima é uma afirmação direta que diz respeito à pré-existência da natureza divina de Jesus. Ou seja, quando Jesus nasceu como um bebê em Belém, na verdade, ocorreu a encarnação dele, mas a sua existência é tal como Deus, sem começo e sem fim. Ele já existia, apenas ocorreu a encarnação, tomando a natureza humana. Ele não é meramente um homem nascido na terra, terreno, mas veio diretamente do céu. Ele é divino, uma superioridade absoluta. Ao declarar que Jesus está acima de todos, João, o batizador, João Batista, separa Jesus de qualquer profeta, líder religioso ou o próprio João Batista, colocando Jesus no nível da divindade. Jesus é superior, está acima de todos, ele é aquele que veio do alto, ele é aquele que vem de cima, ele é sobre todos. Ele não veio da terra, ele veio de cima. Aquele que vem do céu. Olha que expressão linda, né? Aquele que vem do céu. Está colocando-o no nível da divindade. E Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a origem e superioridade divina de Cristo. Ele vem de cima, o que destaca a sua pré-existência. Quando Deus prometeu a vinda do Salvador, ele estava com Deus. No princípio era o Verbo, no princípio da criação, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então é muito importante esse evangelho escrito por João. Aliás, eu disse para você que esse evangelho aqui, João, ao escrevê-lo, o fez depois de ter escrito
o livro do Apocalipse. E olha que tentaram, em dado momento, sentenciar João à morte naquele tacho de óleo escaldante. Mas João tinha uma missão. Ninguém morre sem cumprir a sua missão. Eu não sei com que idade Deus tem designado os meus últimos dias, mas certamente, quando a pessoa parte, é porque a missão dela terminou. Que o diga o David Burnett, Charles Haddon Spurgeon, que o diga também outros tantos que partiram. Nós diríamos, poxa, para mim o Charles faleceu com Charles Haddon Spurgeon com 57 anos. O David Burnett, se eu não esteja enganado, com 29 anos. Há uma missão. João, todos os discípulos, todos os apóstolos enfrentaram o martírio. E João vai para lá de 90 anos. Quando não puderam exterminá-lo no tacho de óleo escaldante, ele foi banido para a ilha de Patmos. Lá Deus trouxe toda a revelação do Apocalipse. Aliás, eu preciso urgentemente dar uma lida em todo o texto do Apocalipse. Admiro quem domina sobremaneira o Apocalipse. Eu estou em curso de desenvolver melhor aprendizado. Não é fácil. Precisamos ler, ler, ler. Estudar, estudar, estudar. João trazendo para nós, nesse testemunho dele, esse primeiro ponto. Origem e superioridade divina de Cristo, que aponta diretamente para a sua pré-existência, natureza divina. Tanto Deus como se nunca fora homem, tanto homem como se nunca fora Deus. Duas naturezas, a humana e a divina. E João destaca isso. Eu estou falando de gente que brevemente morreu, tão breve, tão cedo. Temos o João o Batizador. A gente fala João aqui, você fica pensando que é o escritor, né? É João para lá, João para cá. Eu estava falando de João, para que eu não confunda você. Eu estava falando de João, que escreveu o Evangelho, tá? Tem o nome dele, mas ao mesmo tempo João, que escreveu o Evangelho, escreve a respeito de um outro João, que é o batizador, o filho de Zacarias e Isabel. João, primo de Jesus, que teve o nascimento anunciado pelo anjo Gabriel. Primeiro, o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João, que viria para ser o precursor e, por sinal, primo de Jesus. E depois o anjo Gabriel anunciou com Maria o nascimento de Jesus. É o anjo Gabriel quebrando aqueles 400 anos do silêncio de Deus, de Malaquias para Mateus. E aí depois aparece dentre os profetas, depois do quebrando o silêncio, João o Batista, que Deus se manifesta a ele no deserto. Esse João Batista, ele também morreria cedo. Ele foi decapitado. Foi preso, porque pregou, porque falou a verdade, porque foi corajoso, foi intrépido. A princípio não era a intenção do rei Herodes mandar decapitá-lo, mas você conhece a história? Se não conhece, é só dar uma lida no texto da palavra de Deus que você fica sabendo dos pormenores e da morte de João. Hoje não, que já são 20 horas e 19 minutos, mas a semana que vem eu quero ler algo
que Jesus expressou. Jesus deu um testemunho também de João. Que testemunho! Nós, quando lemos o testemunho de Jesus falando de João, é esse testemunho mesmo. Os nascidos de mulher. Semana que vem eu vou falar sobre isso, tá? Semana que vem eu tenho que ver um outro fato também desse testemunho de João a respeito de Jesus, dessa ótica que João tem, dessa visão que ele passa para a gente a respeito de Jesus aqui nesse capítulo 3, dos versículos 27 ao versículo 36. Vem pergunta por aí, se prepare, tá? Vai vir pergunta. Concurso Academia Bíblica. Ainda não estamos mexendo nas perguntas, porque precisamos desenvolver muito bem o aprendizado, a compreensão no Evangelho de João, para depois a gente chegar com as perguntas. Temos que seguir um processo, um protocolo, não é? Temos que seguir um protocolo. Temos que seguir um plano de desenvolvimento e aprendizado. 20h19, vai para 20h21. O que o Edilson ia cantar para nós no final? Eu tinha marcado a música que ele ia cantar. Meu celular hoje está desligando. Ele está naquele modo. Eu tenho que ir pela senha aqui. Deixa eu entrar de novo, que aí eu já marco o Edilson para cantar para a gente. Sonda-me. Ele vai cantar no finalzinho para a gente. 4 minutos e 49 tem essa música. Então eu tenho que dividir com a música o tempo da oração. Ok. Sonda-me. Deixa eu deixar tudo ok aqui. Eu vou orar, também tenho que orar pela Thalita. Thalita é filha da irmã Rosângela, com complicações no tratamento odontológico, a chamada fase do dente do siso. É o dente do juízo, não é? Que dá um trabalho para as pessoas quando vem essa ocasião, essa época. E a mãe pede oração por ela, pelas complicações, isso não é fácil. O Marco Daniel, tem os familiares da irmã Rosângela, está aqui na lista, eu coloquei, fiz a minha lista aqui, e eu vou então para a oração nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas nesse dia. Muito obrigado ao Senhor por nos conceder a transmissão hoje à noite, de maneira que aqueles que já estão familiarizando-se com este tempo, com aquilo que estamos desenvolvendo no aprendizado da palavra do Senhor, sejam estes os nossos mais próximos e envolvidos cooperadores nesta obra, neste trabalho. Oramos, Pai, nesta noite, pelo pessoal da transmissão e alguns nomes que temos na nossa lista de oração diária, como a exemplo dos enfermos, a missionária Angélica, o seu tratamento aqui em Barretos, o tempo de aguardar todo o procedimento, mas ainda assim a oportunidade para evangelizar aqueles que precisam ser evangelizados e muitos que estão na mesma situação que ela se encontra no tratamento no Hospital de Amor. Pai, oramos pela providência do Senhor na vida dela e da família, Deus. E da filha que está longe, mas que tenha o amparo, o fortalecimento do Senhor, a Raquel. Pai de todo poder e autoridade, lembrando também das missionárias Meire e Celinha lá em Rondônia, todo o desafio que elas enfrentam na obra, toda a situação difícil, alcançando a direção e aquela provisão que do Senhor vem, de maneira que elas sejam animadas, encorajadas a continuarem avante na obra. Lembrando também a Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, Deus eterno e bendito, que as mãos de poder e autoridade do Senhor se estendam
sobre a enfermidade da Dona Maria Cordeiro, dá-lhe alívio, Deus, e que ela possa também receber a comunicação da Tua palavra aí em Guaíra, Deus. Dia 21 eu pretendo ir a Guaíra, dia 21 não, dia 20, aliás, eu pretendo ir a Guaíra. Conceda-me, Deus, a graça de conhecer essa senhora e poder apresentar-lhe o Evangelho de Cristo Jesus. Pai de todo poder e autoridade, também coloque em oração nesse momento o Luiz Antônio, a sua enfermidade, as complicações do pâncreas, que novamente ele precisou ser hospitalizado, mas que ele alcance a graça do Senhor. Oramos pela salvação, a obra do conhecimento de Cristo Jesus na sua família. Lembrando também, ó Deus, e dando graças ao Senhor pela correção na cirurgia da vista esquerda da irmã Inês. Tudo está indicando que em breve Deus vai chegar a vez do olho direito. Que ela seja abençoada também pelo Senhor. Eu creio que já está em andamento e em breve ela vai concretizar este tão esperado momento. Oro também ao Pai bendito pela irmã Cláudia. Não posso descuidar neste pormenor, porque tantas vezes o Senhor tem nos levantado a orar por ela, e ela padece com a diabetes, com os tratamentos e procedimentos da hemodiálise, e também, ó Deus, entendemos que ela vive uma fase que a tirou da rotina natural que ela tinha, mas ainda assim, ó Deus, que ela seja fortalecida pelo Senhor. Alessandra Alves, ó Pai bendito, abençoe para que sempre ela tenha oportunidade de acompanhar as nossas apresentações. Tiana e Fátima, Deus, sejam fortalecidas pelo Senhor, que debaixo da graça e misericórdia do Senhor, elas alcancem a concretização de planos, intentos, sempre debaixo da compreensão daquilo que vem da vontade do Senhor. Meu sobrinho Júlio César, João Henrique e Jaqueline, oro pela obra espiritual do conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo para a Valéria e para o Elias, Deus. E também pelos familiares da irmã Rosângela, Pai, a filha Talita, enferma, Deus, que ela receba toda a orientação e condução exata do Senhor na manifestação da bondosa mão do Senhor. O Romarco Daniel, Deus, que ele seja um jovem se interessando cada vez mais pela palavra do Senhor. Ficou até impressionado com o tamanho da minha Bíblia. Então, é interessante às vezes como as pessoas fazem as suas observações. Também oro pelo Fábio, Deus, pela Marina, são meus conhecidos. Querem que eu ore por eles, eu estou orando para o conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu dou graças e oro nesse momento. Amém. O Edilson cantando Sonda-me, daqui a pouquinho eu faço o encerramento. Dá tempo. 20h28. Eu sei que tu me sondas.
coragem e palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Sei no abismo está minha cama. Sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me Sonda-me com Edilson Bazaga fazendo encerramento para nós, 20 horas e 33 minutos. Vamos para a bênção araônica nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós nos encontraremos na próxima segunda-feira, 19h55, porém, domingo às 19h30, temos a nossa transmissão da pregação através da live, da transmissão pelo Facebook às 19h30. Todo segundo domingo do mês de maio, de cada mês, eu estou com maio na mente, que é o mesmo aniversário. De cada mês nós temos o nosso domingo missionário. Estamos estudando Atos capítulo 13, a expansão da obra missionária acontecendo em Atos capítulo 13, domingo à noite. Temos esse tempo junto, tá? Estou partindo, estou indo embora. Passei todo o tempo aqui, num momento muito gostoso, apresentando o programa, até porque não tem coisa melhor do que tirar o sapato do pé e colocar o pé no chão. Fica fresquinho, gostoso demais. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Ou para você que vai estar com a gente domingo, 19h30.